que o Senhor mova poderosamente no seu coração, para que você ouça a voz dele nessa aula agora, para que você não tenha olhos para ver quem está ministrando, mas que você se sinta ministrado pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito nos instrui, nos ensina, nos direciona, Ele é tudo em todos. Então é assim que você vai avançar, ouvindo o Espírito, amém? Então agora eu quero ouvir os irmãos orarem, ora por isso, então, por revelação da parte de Deus. Amém? Pode orar. Amém, irmãos, eu quero aqui primeiro dar uma notícia para você, que você é um item de valor que não para de ter mais e mais valor agregado a você a cada dia. Amém. Porque quando você descobre algo de valor, ela tem muitas coisas que podem acontecer, porque ela pode ter chegado no ápice do valor, no máximo, no teto do valor que ela pode ter. Não tem como um carro ter o valor acima do valor da tabela, assim, do mais generoso que seja. Não tem como alguém comprar um carro usado no valor de zero, e aí, ou mais caro do que zero. Então tem coisas que param de valorizar e começam, na verdade, a depreciar, a desvalorizar. Mas eu quero te dar essa notícia, olha bem para mim agora, me dá a sua total atenção, para tudo, para que você tenha compreensão de algo agora poderoso diante de Deus. Você não tinha valor algum até ser encontrado pelo Senhor. No momento que você foi encontrado e escolhido por Ele, a partir desse momento, você começou a ter valor sendo agregado a você cada dia. E hoje você não tem ideia do quanto você vale. Mas nessa aula agora, Deus vai abrir os seus olhos para isso. Amém. Irmãos, eu quero que você ative a sua criatividade agora para tentar imaginar uma cena, para tentar visualizar algo. Imagine Deus passeando na praia. Consegue imaginar? Sozinho, Deus andando pela praia. Você sabe que uma coisa até meio instintiva que nós fazemos quando a gente anda pela praia é sair recolhendo coisas, não é verdade? Você vai pegando pedrinha, conchinha, não sei quantos fazem isso, eu faço. Aí você vai pegando coisas, mulher faz ainda mais, pega mais, porque isso ainda para ela serve para decorar, sei lá, vira bijuteria, um monte de coisa. Criança pega ainda mais, porque para ela vira brinquedo, e ela vai brincar de jogar pedra, ela vai brincar com as conchas. Mas presta atenção, tenta imaginar essa cena, o Senhor andando pela praia. E andando pela praia, você estava lá no meio do caminho. Uma simples pedrinha. Abandonada, sem valor algum, desprezada, talvez muitos já passaram por lá e nunca quiseram te recolher. Mas o Senhor, no meio de tantas pedras, escolheu você. Amém. Te pegou. Presta atenção, porque essa pedra não tinha valor nenhum. Mas agora ela tem um dono. Primeiro valor agregado. Já não é uma pedra abandonada, mas é uma pedra que tem um dono. Amém? Amém. Você já não é mais alguém
jogado ao léu, abandonado, mas você agora tem um dono. Mas presta atenção, porque como que você faz para agregar valor numa pedra? Você pode purificar essa pedra, você pode polir, você pode tirar as impurezas. E se você pegar uma pedra rústica e polir ela, trabalhar ela, ela já vai ganhar um brilho, ela já vai ganhar um formato, e aí isso já vai agregar ainda mais valor a essa pedra. Correto, irmãos? Mas algo ainda pode acontecer para que ela ganhe ainda mais valor. Ela pode ser moldada, transformada para pegar a forma de algo. E aí agora essa pedra que foi moldada, que foi trabalhada, que foi lapidada, ela amplia drasticamente o valor. E presta atenção, porque o valor é proporcional a quem lapidou. Porque se for qualquer um lapidando, vai ter um valor. Mas se for o maior lapidador do mundo, o mais famoso, que as obras dele são caríssimas, seu valor, sua cotação na bolsa cresceu drasticamente. Ainda assim, tem coisas que podem ser feitas para aumentar ainda o valor dessa pedra. Porque ela pode agora ser banhada. Ela pode ser mergulhada em algum outro material que vai encorpar ela, que vai revesti-la, e isso vai agregar ainda mais valor a ela. Se for latão, é um valor. Se for bronze, é um valor. Se for prata, é um valor. Mas se for ouro, esse valor cresce drasticamente. Quando você compara o valor de uma pedra banhada a ouro, trabalhada, lapidada, com o valor de uma pedra jogada na praia, você percebe que já não tem comparação mais, né, irmãos? Não tem limite mais para eu te dar exemplos do quanto de valor pode agregar nessa pedra. Porque ela pode passar na mão de pessoas, ela pode ser leiloada, ela pode atingir um valor sentimental, e cada coisa que for acontecendo com essa pedra vai agregando ainda mais valor para ela, até chegar à loucura de algo que estava largado no meio de uma praia poder ser vendido por muitos milhões de dólares. Não é verdade, irmãos? Esses dias para trás, um quadro pintado por um pintor famoso, no ato do leilão, logo depois de ter sido arrematado, ele se desfez, ele começou a rasgar uma parte dele lá, foi triturado. Quantos viram essa notícia? E o que aconteceu é que, naturalmente falando, acabei de comprar algo que estragou, quero meu dinheiro de volta. Mas qual que é a loucura da coisa, quando você fala de arte? É que não só a dona ficou com o quadro rasgado, com a parte rasgada, como agora ele super valorizou. E já tem gente oferecendo 10 vezes mais pelo quadro. Que loucura! Porque dizem que tudo faz parte de um plano maior. E que alguém planejou esse acontecimento. Presta atenção, porque você não caiu na mão de um pintor, você não caiu na mão de um ourives, você não caiu na mão de um oleiro, você não caiu na mão de um artista qualquer. Você é uma pedra escolhida, que foi encontrada por Deus, escolhida por Ele, lapidada, cuidada pelo Senhor, Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores. E que dia após dia, na mão dele, Ele agrega ainda mais valor por você. E cada dia, você adquire um valor ainda maior. Amém. Agora, essa pedra por si só, ela pode ter muitos significados. Eu quero aqui usar o que a palavra de Deus nos diz a respeito de sermos pedras. E aí eu quero te dar essa notícia, caso você não saiba, mas você é uma pedra nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus. Olha o que 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5 nos diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui a palavra de Deus nos diz que somos pedras espirituais, amém, irmãos? Amém. Em Israel, nos dias do Antigo Testamento, eles se referiam àquelas rochas que estavam sobre os montes ou jogadas numa praia, apenas como uma pedra. Mas quando tomavam essas pedras e as traziam para casa, e eles as talhavam e lhes davam alguma forma e alguma utilidade específica para edificação,
automaticamente eles começavam a chamar essas pedras de pedras vivas, pedras que vivem, ou seja, pedras que agora têm uma utilidade. Hoje, quem é essa pedra viva na mão do Senhor? Somos nós, escolhidos a dedo, recolhidos, mas que agora fomos levados para casa, temos utilidade nas mãos dele. O mundo rejeita qualquer pessoa baseado no resultado dessa pessoa, baseado nas atitudes dessa pessoa. O mundo não tem dificuldade de rejeitar, e o menor dos erros pode ser o suficiente para que alguém seja abandonado e esquecido. Mas com Deus é exatamente o oposto, porque o Senhor Jesus ainda declara: daqueles que me deste, nenhum eu lancei fora. Você acha que desses que foram dados ao Senhor, ninguém errou? Todo mundo foi perfeito? Mas ele deixa bem claro: nenhum foi lançado fora. Você é essa pedra escolhida que jamais vai ser lançada fora. Amém. Mas e se você errar? Não vai ser abandonado, não vai ser rejeitado, não vai ser descartado. O mundo descarta as pessoas como objetos, mas o Senhor te trouxe para casa para ser uma pedra viva, útil nas mãos dele. Amém. Jamais ele vai te rejeitar. Amém. Quando eu falo isso, eu sinto claramente no meu espírito: quantos não vieram aqui para essa aula hoje, ou talvez não estão me assistindo, que são cheios de feridas por causa de abandono, de rejeição ou de abusos que sofreu. E aí, ao longo da sua trajetória, aqui eu já estou falando da sua história com Deus, na igreja, no corpo de Cristo, dentro de casa, dessa pedra viva que agora tem utilidade dentro de casa, mas que você se sentiu abusado, você se sentiu rejeitado, ou até mesmo foi lançado fora. Alguém olhou para você e não atribuiu o valor que você tinha e te desprezou. E aí, por conta do erro de uma pessoa, você pode ter fechado o coração para Deus. Quantos que hoje não estão na igreja e deixaram de ser pedras vivas, deixaram de ser pedras úteis, deixaram de acreditar no valor que elas têm por causa de erro de homens? Quantos irmãos não ficaram pelo caminho, dia após dia, perdendo valor aos olhos dele e não de Deus, aos olhos dele? Porque quando você se destaca na casa, deixa de ser essa pedra viva, útil, você está se desvalorizando, não o Senhor. Pelo contrário, você, na verdade, você muda de ilustração. Você deixa de ser uma pedra e vira uma ovelha, que agora é uma ovelha que se perdeu. E agora, o seu pai, que antes te usava como uma pedra viva em casa, cheia de utilidade, agora está doido atrás dessa pedra que se perdeu. E agora ele larga todas as outras pedras em casa e vai atrás dessa que se perdeu. E enquanto você acha que para homens você nunca vai ser bom o suficiente, nunca vai ser aprovado, nunca vai ser útil, o Senhor está correndo atrás de você para te trazer de volta para casa, para te usar. Aí você fala: pastor, mas eu não desviei não, estou aqui. Pois é, mas a questão não é geográfica, mas é no coração. Se no seu coração você não entende que você faz parte de uma casa, de uma família, e que cada um tem um papel importantíssimo, cada um é uma pedra viva, onde o Senhor anseia utilizar de maneira extraordinária, sobrenatural, e que isso tudo é uma expressão de graça. Por quê? Porque é alguém sendo usado para algo muito importante, sendo que sem Deus não tinha valor nenhum. Então é Deus pegando algo que não tinha valor e atribuindo muita importância e muito valor. Deu para entender? Amém. Mas vamos avançar. O Senhor Jesus é a pedra viva. Nós fomos feitos semelhantes a Ele, pois recebemos a sua própria vida. Todos nós éramos pedras largadas em algum lugar, mas fomos trazidos para a casa de Deus. Antes nós éramos sem forma e vazios, mas hoje estamos sendo talhados e moldados segundo a vontade de Deus. Ele está cortando fora todas as coisas que são desnecessárias na nossa vida. Ele está tirando de nós tudo aquilo que o mundo foi impregnando em nós. Ele está nos purificando de toda impureza. Ele está nos passando às vezes pelo fogo, porque é necessário para queimar as bactérias, para queimar as impurezas. E aí, enquanto você acha que isso é dolorido e pode até achar que não é uma expressão de amor, mas acredite, isso é só o Senhor atribuindo ainda mais valor a você.
E por isso que quando a Bíblia fala que nós temos por motivo de muita alegria o passar por tribulação, porque a tribulação na nossa fé produz para nós perseverança, produz experiência, produz esperança. Por isso nós nos alegramos no passar por tribulações, porque nós sabemos que no final da tribulação nós teremos tido um valor agregado ainda maior a nós, na nossa história com Deus, na nossa trajetória com Deus. Mas nós temos uma falsa percepção, e muitos erram na criação dos filhos fazendo isso, de que amor é proteção absoluta. E aí cria a criança num casulo onde ele não põe o pé no chão, onde ele não toma um vento que fez uma curva diferente, onde ele não toma um negócio que estiver acima abaixo de 10 graus, porque é muito gelado, a gargantinha dele não aguenta. Aí você vai criando a criança dentro de uma redoma, achando que está fazendo bem para ela, mas presta atenção, não colocar o pé no chão, não ter contato com algumas coisas, vai impedir dela criar anticorpos para se defender depois, quando ela precisar desses anticorpos. Não enfrentar algumas crises vai criar um ser humano frágil, onde lá na frente, quando não tiver como livrá-lo da crise, ele vai enfrentar, ele não tem a resistência necessária para suportar essa crise. Irmãos, eu passei dias terríveis já na minha vida. Eu já passei dias, como eu falei antes de converter, que eu busquei a morte, que o meu sonho era morrer. E para mim era a única saída, não tem mais solução para mim, acabou. O meu problema é tão profundo, tão terrível, envolve tanta gente, e se tornou tão impossível de resolver, que para mim a única saída, e a saída mais fácil, o atalho, seria a morte. E é por isso que muitos procuram a morte e suicidam. Por quê? Porque para eles esse é o atalho, esse é o único caminho. Presta atenção, queridos. A partir do momento que você passa uma pressão, enquanto você está nela, você olha para ela, ela é um gigante, ele vai te destruir. Mas quando você vence e olha para trás, impressionantemente esse gigante já não tem o mesmo tamanho. Por quê? Porque agora ele não está mais em pé, ele está deitado. Agora ele foi vencido, ele foi derrubado. E a grande questão é quando você enfrenta esse gigante na força sua ou na força de Deus. Porque se você enfrenta no seu nome, pode ser que você tome muita pancada. Mas se você vai contra ele no nome do Senhor dos Exércitos, como Davi se levantou contra Golias, a vitória é garantida. Agora presta atenção, querido, porque se no seu coração você não compreender o valor que Deus agregou a você, você não vai entender, presta atenção, a utilidade que você tem nas mãos dele. E o grande problema que faz você duvidar o valor e a utilidade que você tem é você olhar para você com olhos naturais e não conseguir ver espiritualmente o tanto de valor que já foi agregado em você. Por quê? Porque essa pedra agora polida, purificada, lavada, revestida com ouro, com muito valor, ela tem um problema. Ela, quando olha no espelho, o reflexo dela é a antiga forma. É a velha pedra jogada lá da praia. É só na mão de quem trabalhou ela que ela tem esse valor todo. E aí quando você deixa de olhar para você nas mãos do Senhor, para olhar para você com a ótica do mundo, você vê alguém que não tem valor, é só uma pedra, é só mais um no meio de tantos. Presta atenção, porque a maneira como você se enxerga vai determinar que tipo de vida você vai ter. Se você se enxergar como alguém que não tem valor algum, você também não terá utilidade alguma. E nunca vai se envolver com algo que tenha real valor, com algo que vá fazer diferença. Mas quando você compreende o valor que foi agregado a você no trabalhar de Deus na sua vida, dia após dia, você não se retém para se envolver em coisas grandiosas, porque você sabe que não depende de você. Diante das pressões que eu passei, a única certeza que eu tinha é que minha vida tinha acabado, que todos os meus sonhos tinham sido destruídos, que eu nunca ia virar nada na vida, que eu casei para fazer uma mulher infeliz, coloquei um filho no mundo que está ali hoje, para que ele fosse infeliz, para que eu talvez nem visse ele crescer, e que ele seria uma criança abandonada pelo pai, e eu seria um pai desnaturado que nem ia saber o que deu a vida do filho.
Porque se eu não morresse, no mínimo eu ia fugir. Essas eram as únicas duas alternativas que eu vi. Mas a partir do momento que eu tive uma experiência com Deus, que eu fui encontrado na praia, que eu fui escolhido pelo Senhor, que a palavra de Deus deixa bem claro que não fostes vós que escolhestes a mim antes, eu escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto. Então presta atenção, porque você não foi apenas escolhido, mas você foi escolhido com um propósito. E esse propósito é de não apenas curar a sua alma, para que você não olhe mais para você como um coitadinho, para que você deixe de ser alguém sofrido na vida, para que você tenha dias de paz e descanso. Não, esse propósito foi para que você, além de ter tudo isso, se envolva com algo grandioso e entre para dentro da casa, faça parte da família, tendo muita utilidade nas mãos de Deus. Amém. Agora presta atenção, porque ter utilidade gera em nós significado. Se não fosse o significado do que eu represento para os irmãos, para os meus filhos, para minha esposa, muitas coisas que eu faço talvez eu não faria. Se não fosse o significado e a mensagem que daria negativa para os irmãos, eu simplesmente não vir aqui nessa aula, talvez eu não viria. Mas quando eu lembro que existe um propósito, que tem um significado, que a minha atitude vai mandar uma mensagem, e que eu posso me envolver com algo que tem muito valor, como dar uma aula poderosa e ser usado por Deus para marcar a vida dos irmãos. Amém. Por que eu não viria? Deu para ver a diferença? Se eu olho para mim, quem sou eu para dar uma aula? Se eu olho para mim, quem sou eu para pregar? Nem estou vivendo tudo que eu gostaria de viver, não tenho tudo que eu gostaria de ter, não fui onde eu gostaria de ir, ainda não tenho todos os testemunhos que eu gostaria de ter. Como que eu posso falar que Deus faz tudo em todos? Se eu posso avaliar que talvez Ele ainda não fez tudo que eu gostaria que Ele fizesse. Mas presta atenção, porque o que me desabilita dar uma aula e falar do Senhor é justamente isso, olhar para mim. Mas quando eu esqueço de mim e olho para Ele, por que eu não daria aula? Deu para entender? A grande questão está só nisso. Porque quando eu vou dar aula, eu não vou para dar aula para falar de mim, eu vou para falar dele. Amém. E quando eu falo dele, você vai ter a sua experiência com ele, e isso vai produzir algo em você. Amém. E ainda que você desfrute de coisas que eu não desfrutei, vai em lugares que eu não fui, coma coisas que eu não comi, ainda que você pode me convidar para ir junto com você, e você vai surpreender com o fato de que eu vou aceitar o convite e vou, desde que não seja legume verdura. Mas principalmente se tiver uma camada de gordura assim, tá? Aleluia. Mas volta aqui, presta atenção, querido, porque o que hoje você tem diante de você é uma decisão que você precisa tomar cada dia da sua vida. Se você quer viver baseado no valor que você acha que tem, pelo que você fez, de onde você veio, de tudo isso, ou se você quer viver baseado no valor que Deus atribuiu a você, no valor que Deus agregou a você. Porque quando você entende, é que nós estamos falando a respeito de reinar em vida, eu não poderia finalizar esse curso. Essa é a última matéria falando disso, de reinar em vida. Eu não poderia finalizar sem falar a respeito de você reinar em vida. E o reinar em vida não é reinar apenas apropriando da promessa, da herança, para comer bem, viajar bem, dormir bem, vestir bem e ser feliz. Mas o reinar em vida tem a ver com reino, com estabelecer governo, com reinar junto, por fazer parte de um sistema de monarquia, onde existe alguém que está sentado no trono. E a Bíblia diz que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, todo o domínio, tudo seja para Ele. Amém. Mas quando você esquece disso e olha para você, aí você deixou de gastar sua vida para ter sentido, significado e valor, e fazer as coisas para Ele. E aí quando você olha para você, você não faz nada para Ele. Por quê? Porque você quer negociar o fazer as coisas para Ele, depois que Ele fizer as coisas por você. Então quando Deus me abençoar, quando Ele fizer, quando minha oração for respondida, quando minhas contas for pagas, quando meu milagre chegar, aí Deus vai poder contar comigo. Presta atenção, porque isso não é a concepção correta de alguém que foi escolhido, purificado, lapidado, enriquecido, revestido de ouro, de glória, para que depois você emburre e fale, se não colocar uma pedrinha a mais aqui, também não faço mais nada. Viu que isso é maturidade?
Mas tem muitos irmãos só assim, não conseguem compreender o tanto que já são abençoados. Amém. E fica sempre condicionando a próxima bênção como a última coisa que precisa para que então ele faça algo para Deus. Mas olha aqui para mim, querido, você foi introduzido numa casa, onde agora você é uma pedra viva que tem muito valor, mas também muita utilidade. Existem dons que estão disponíveis, servidos como um banquete diante de você. É só pegar, é um dom, é de presente. Pega e usa. Mas alguns irmãos falam, mas eu estou na igreja há tantos anos, nem orar em línguas eu oro ainda, não recebi nem o dom de língua. Mas por que será? É porque para você não é um presente que você quer usar. É algo que você vai olhar, que bonitinho. Dá um livro para mim aqui. Para mim, oh, que maravilha, que lindo. Para mim, ó, que bênção. Obrigado. E aí guarda aqui, acabou, esquece. Quantos presentes você não ganha, guarda e esquece. É lógico que isso é algo que você não gostou de cara, assim. Se gostar, você vai usar. Tem muita gente que olha para os dons como algo que, amém, uns têm, aí alguns ainda criticam. Não, mas para que isso? Para que ser tão espalhafatoso? Não precisava tanto. Aí você quer ainda moldar o dom e a utilidade daquela pedra baseado no que você acha que deveria ser. Mas presta atenção, nós estamos falando de um reino. E você está aqui para reinar em vida. Amém. Agora presta atenção, porque se você não tiver revelação disso, você vai ter muita complicação depois. Porque o reinar em vida hoje significa treinamento para reinar depois com Cristo no milênio. Amém. Pelo amor de Deus, olha aqui para mim, vou falar como minha querida tiazinha fala. Minha tia irmã da minha mãe, ela fala assim, pelo amor de Santo Cristo, olha para mim, pelo amor de Santo Cristo, não entenda como que Cristo vai pegar no milênio e entregar o reino na mão de alguém que hoje não reinou com ele, não foi treinado por ele, não foi capacitado por ele, não dependeu dele para fazer as coisas, não usou o valor que foi atribuído a ele, não andou de acordo com o valor que Deus dava nele, mas andava de acordo com o valor que ele achava que tinha. E aí agora chegou o milênio, esquece tudo então que vocês fizeram em vida, então vamos escolher, você, minha mãe mandou eu escolher, esses aqui podem entrar para o reino. Os outros não foi com sua cara, você é muito careca, você usa óculos, você não sei o que, você aqui não está com a entrada muito grande aqui, também tem uma desconfiança de quem tem esse aeroporto mosquito, então não vou. Você acha que é assim o critério de Deus, irmãos? Nós estamos falando de algo sério, nós estamos falando do reino do céu sendo estabelecido na terra, e que hoje entrar no reino, hoje, não é amanhã, não é mês que vem, não é depois de você casar, não é depois de você formar, não é depois do seu salário chegar em 20 mil por mês, não é depois, é hoje. Hoje entrar no reino, começar a reinar com Cristo hoje, é a sua faculdade para te dar o diploma para reinar com Ele no milênio. Amém. Aí você vai, mas quem sou eu para reinar? Pois é, se você olhar para você, você é só uma pedrinha na praia largada. Mas quando você olha para você com os olhos que Deus olha para você, você vê o valor que Ele agregou a você. E por isso você vê que é perfeitamente você ser usado por Ele. Possível você ser usado por Ele. Amém, irmãos? Amém. Vamos ver o exemplo de Pedro. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Pedro. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Aqui é João Batista. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Onde o senhor dorme? Onde você descansa? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Sendo mais ou menos a hora 10ª, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então eu vou te contextualizar aqui. André, irmão de Pedro, ele estava seguindo João Batista, ele era discípulo de João Batista, mas teve um dia, e cada vez que eu vejo isso eu fico mais indignado com João Batista. Meu Deus do céu, me ajuda. Por quê? Porque João Batista já tinha batizado Jesus. Quando ele batizou Jesus, ele viu o céu se rasgar e uma voz falar do alto: esse é meu filho amado que eu tenho todo prazer. Quando ele foi batizar, ele mesmo falou: eu não sou digno de desatar sandália, você que tem que me batizar. E Jesus falou: não importa que cumpra todo o mandamento, você que vai me batizar. Aí ele vê o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Aí Jesus saiu da água
João Batista continuou lá, batizando, deu seguimento no ministério dele. Em vez de pegar e acabar tudo, ó gente, foi lindo, a gente estava num curso aqui, foi top o curso até aqui. Eu sei que ainda tem uns minutinhos, mas não vamos acabar. Por quê? Porque Jesus está aqui. E se Jesus está aqui agora, eu estou aqui. Mas se Jesus está indo para lá, tchau para vocês, queridos. Tchau, querida. Vocês não lembram, não. Mas volta. E aí agora você firma o golpe para onde Jesus está indo. João Batista não fez isso, ele continuou o ministério dele. Depois que ele continua o ministério dele, ele vai agregando ainda discípulos para seguir. Até um dia que Jesus está passando de novo, olha de novo a chance que João Batista tinha de largar tudo e seguir Jesus e ser um discípulo de Jesus. Mas não, ele ainda pregou sobre Jesus, mas não seguiu Jesus. Ele viu Jesus passando e ainda falou para os discípulos dele, olha lá, aquele que está passando lá, aquele é o Messias, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele é ele. Eu não sou nada, é ele. Acorda para cuspir, miserável. Então, se você não é nada, ele é ele. Sai de onde você está e vai seguir ele. Mas ele não foi. Resumindo, 2 discípulos de João Batista picaram a mula. Falou, o que eu estou fazendo aqui então? O meu negócio é com ele. Eu estava seguindo você porque você estava falando que depois de você ia vir um que é esse que ia salvar. Agora você falou que ele já veio aquele ali, pronto. Fica aí, beijo, me liga. Vou que vou. E foram seguir Jesus. Vamos continuar. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Presta atenção, porque aqui é André, irmão de Pedro, levando Pedro para conhecer Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro aponta para pedra. Vamos continuar. Pedro veio a Jesus trazido pelo seu irmão André. Tanto João como André eram originalmente discípulos de João Batista. O João aqui é o João, discípulo amado. Ele e André eram discípulos de João Batista, que largaram João Batista na Chapada, lá no deserto, comendo mel silvestre lá e no deserto, e foram atrás do mover, foram entrar no reino, foram atrás do Messias. Muitos irmãos continuam no deserto por decisão. E presta atenção, já falei isso antes, o tempo que você fica no deserto é determinado por você, acredite, não é por Deus. Porque a partir do momento que você percebe que a nuvem andou em direção a Canaã, e que agora o caminho está liberado, a arca já foi, a presença já foi, Deus já foi, agora você vai atrás. Porque quando Moisés estava no deserto, e foi liberado por Deus para ir para a Terra Santa, para ir para Canaã, para ir para a Terra da Promessa, porém Deus não iria junto, o que Moisés falou? Então também não vou, porque se o Senhor não for, se eu for para lá, o Senhor está aqui comigo no deserto, aí eu vou para Canaã, mas o Senhor fica no deserto, o que vai acontecer? Canaã vai virar o deserto, e o deserto vai virar Canaã, porque onde que é Canaã? É onde o Senhor está. Mas aí depois, a Bíblia diz que entraram em Canaã levando a arca na frente. A arca foi na frente levando a presença, que apontava para o próprio Deus indo então. Então agora acabou, não tem arca mais no deserto, a arca está em Canaã. E agora a sua opção é ficar no deserto? Não, amado, fica não, sai daí, criatura. Aí faz sol, umidade é ruim, desequilibrado o trem, dá um suador louco, é ruim viver no deserto, é ruim. Aí você fala, mas é lindo, aquelas dunas. Passa uma tarde, tá ótimo, uma tarde, vai fazer umas fotinhas top. Acabou, você não quer saber de areia mais. Quem já foi em lugar que tem duna de areia? Fala que não é lindo até você descer do bug. É lindo. Na hora que você desce no bug, você já atola, tem gente de areia, você já anda sacudindo as pernas, aí você vai, ai o sol, aí daqui a pouco você já, vamos embora daqui, vamos, acabou a graça, acabou. Aí nós estamos falando ainda do deserto, estou nem falando do Nordeste aqui não, lá perto de Natal, não é lá de que eu estou falando não. Eu estou falando do deserto. Presta atenção, querido, você hoje pode entrar na Terra Prometida, por quê? Porque a arca já foi para lá.
E se a arca já foi, a presença já não está mais no deserto, está lá na terra prometida. Então não tem por que você continuar no deserto. O Messias passou pelo deserto. João Batista viu, apontou, mas decidiu continuar no deserto. Teve revelação disso? Percebe que o que você tem que fazer é só seguir Jesus? Pronto. Aonde Jesus for, você vai atrás. Vamos avançar. Então Pedro é esse irmão de Tiago, que tanto João Batista quanto é irmão de André, quer dizer que tanto João quanto André eram discípulos de João, ouviram quando João Batista viu Jesus passar e o que falou a respeito dele, que disse que era o Cordeiro de Deus. Imediatamente João e André foram seguir Jesus, e em seguida André trouxe Simão, seu irmão, a Jesus. Presta atenção nisso que acontece agora. Quando Jesus viu Simão, disse: tu és Simão, filho de João, porém tu serás chamado Cefas, pedra. Pedro. Nós sabemos que Pedro ainda não tinha o Espírito do modo como recebeu depois que Jesus ressuscitou. Mas podemos dizer que ele se converteu ali, naquela situação. Ele já teve o nome mudado. Ele conheceu Jesus como Cordeiro de Deus. Ele ouviu sendo anunciado quem era Jesus. Pedro, porém, não tinha ainda sido conquistado pelo Senhor. Não tinha um relacionamento. Ele era como muitos crentes são hoje. Ele se converte, participa do culto, mas a sua vida ainda é secular. Ainda é desconectado de Cristo. Ainda é uma pedra que não viu o valor que tem. Então eles são pedras, mas não fazem parte da edificação da casa. Não tem utilidade nas mãos de Deus, porque decide não permanecer na casa. Não se importa muito com isso. Assim como era Pedro, também tinha se convertido, mas voltou a pescar. Ele era convertido, mas ainda não era consagrado, separado para Deus. E o alvo da minha conversa com vocês agora nessa mensagem é trazer para você um nível de consagração poderosíssimo, aonde não é fruto de um ministério clerical, de que você foi chamado para ser bispo dos apóstolos, das apostilas, dos cardeais, das mais altas torres, dos mais altos montes das galáxias. Porque tem muitos que esperam um chamado assim, eu vou ocupar uma posição que acabou, ali é eu e Deus e todo mundo abaixo. Mas não, é você entender que aonde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu prédio, na sua família, você é uma pedra útil nas mãos de Deus, que foi trabalhada por Ele, que tem muito valor, e que a opinião dos outros não interfere no valor que você tem, a maneira como os outros te olham não interfere no valor que você tem. O que determina o valor que você tem foi quem te escolheu e trabalhou em você, investiu em você. Amém? Vamos continuar. Mas o que aconteceu com Pedro depois? A Bíblia diz que Jesus estava pregando depois, no outro dia, e a multidão chegou a ele. Quando a multidão chegou, ele pediu então para usar o barco de Pedro e se afastar da margem para pregar para o povo. Presta atenção, porque nós tivemos a oportunidade, Jefferson foi junto lá, de ir lá nas margens do Mar da Galileia, lá onde tudo isso aconteceu. E é algo poderoso, eu quero te aconselhar aí, se quiser me levar junto eu estou aceitando, porque não tem limite, a gente pode ir mais vezes, ainda mais se der uma passadinha por Paris antes, aí meu Deus do céu, mas volta aqui. O que aconteceu ali foi que Pedro estava tendo a segunda experiência com o Senhor, e agora é a hora que você tem que compreender algo poderosíssimo, irmãos, porque o que aconteceu com Pedro é o que aconteceu conosco, não vai acontecer, já aconteceu. Primeira coisa, olha aqui para mim, Jesus não exigiu uma transformação de Pedro, um arrependimento profundo, um ano de testemunho para ver se estava no caminho certinho, para que ele pudesse ser útil nas mãos de Deus. Na hora que Jesus chegou e viu Pedro, ele já era filho, ele já tinha tido uma experiência, ele já tinha conhecido Cristo, imediatamente ele já foi útil, já emprestou o barco e já ficou ali sentadinho no barco, quietinho, ouvindo Jesus pregar. Ele já teve uma utilidade na obra. Mas aí quando terminou, Jesus perguntou aí a pescaria, como que foi? Imagina a conversa. E aí, acabou de pregar, o povo já está indo, mas e aí, como que vocês estão? Está tudo bem, Pedro? Não te vi desde aquele dia. E aí Pedro, imagina Pedro falando, a coisa não está muito boa, porque pesquei nada. Fiquei a noite toda aí, eu e os companheiros, não tem nada, o mar não está para peixe. E aí Jesus fala, mas experimenta lançar de novo a rede agora aqui do lado direito.
Presta atenção, porque de novo não tinha obra nenhuma de justiça de Pedro. Ele não era bom, que cumpriu com todas as exigências para poder ser usado por Deus, para poder emprestar o barco para Jesus e para poder agora colher uma pescaria poderosa. Não tinha nada disso. Mas aí o que ele disse? Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Lançou, e a Bíblia diz que não conseguia puxar, precisou de ajuda. Os peixes encheu não só o barco de Pedro, como de todos os outros. A prosperidade, a superabundante graça foi apresentada a Pedro nesse dia. O que aconteceu nessa hora? A Bíblia diz que imediatamente, depois de se deparar com a superabundante graça, a Bíblia diz que então Pedro questiona Jesus e fala: não, Senhor, aparta de mim, porque eu sou pecador. Olha isso, porque só depois dele ter sido abençoado é que houve arrependimento. E por isso que eu não consigo compreender como que algumas pessoas ainda acham que alguém que conheceu a graça vai viver no pecado como se fosse coisa normal. Porque quando você conhece a graça, inevitavelmente é isso que acontece. Como aconteceu com Pedro, acontece com você. Você não quer mais pecar. Você não quer mais agradar alguém que te amou sem você fazer nada, que te abençoou superabundantemente. Mas presta atenção, o que acontece? Vamos pegar aqui, deixa eu achar o texto. Jesus poderoso. Não vou achar. Está aqui, achei. Aleluia. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Irmãos, o que está acontecendo aqui? É alguém que era uma pedra, que ganhou uma graça superabundante, reconheceu que o pecado não combinava mais com ele, quis olhar para o pecado como sendo algo que iria limitar o contato dele com Jesus, tanto que ele falou: retira-te de mim. Mas ao invés de ser do pecado tirar Jesus dele e ele de Jesus, fez Jesus agora ainda trazer uma utilidade maior para ele. E agora é o seguinte, Pedrão: antes você pescava peixe, meu filho. Peixe compra no mercado. Peixe, se você não vier trabalhar amanhã, os outros pescadores vão vir, vai ter peixe para o povo do mesmo jeito. Mas agora eu vou te usar para algo estupidamente mais poderoso, com muito mais valor, e que vai agregar muito, não só para mim, não só para você, mas na vida de todo mundo, que eu vou usar você para marcar a vida deles. E agora você se transformou num pescador de homens. Amém. Oh, meu Deus! Quantos peixes Pedro pescou na vida? Você acha que ele tinha preocupação de anotar e contabilizar? Ele contabilizava do dia para ele negociar. Mas depois de 1 ano, 10 anos, 20 anos, ele não estava nem aí para peixe. Porque peixe é só peixe. Mas os homens ele contava. Naquele dia Pedro pregou e 3.000 se converteu. E no outro dia todos que estavam lá, os 120, lá na Cesaré, tiveram a experiência. E aí as pessoas ele contava. Por quê? Porque peixe tem valor, tem preço. Agora pessoas têm valor. Ele começou a ser usado numa obra, num reino, numa dimensão aonde cada dia mais ele compreendia quem ele era em Cristo, não nele mesmo. Ele não era mais o Simão, ele não era mais o filho de fulano, de ciclano, ele não era mais o pescador, mas agora ele tinha uma utilidade nas mãos de Deus. E que mesmo na sua profissão, mesmo onde você está, se você mudar para outra cidade, o que determina que você vai ser usado por Deus, meu irmão, não é a sua condição financeira, não é o lugar que você trabalha, não é o seu estudo, não é a família de onde você vê, é única e exclusivamente a compreensão que você tem do valor que Deus atribuiu a você. Amém. E quando você percebe que isso está desconectado de título, é algo poderoso na sua vida. Porque tem um monte de gente que fica assim: não, eu sou um headsman, eu sou um visitante em treinamento, um frequentador assíduo trimestral. Eu vou uma vez cada 3 meses. Então eu não tenho utilidade. Deus vai me usar. Deus vai usar quem é fiel e está lá todo dia. Presta atenção, não tem ligação com isso. O que tem ligação é com o seu coração e com a dimensão que você dá para o valor que Deus atribuiu a você. Mas qual que é o problema? É que se alguém que só vai na célula uma vez cada 3 meses compreender o valor que ele tem para Deus e permitir que algo seja feito através dele,
que vai acontecer imediatamente? Vamos supor, ele foi na célula hoje. Aí ele ficou 3 meses sem ir. Mas aí um dia ele está lá no trabalho dele. Uma pessoa desesperada fala algo, demonstrando o vazio que ela tem. E aí ele abre a boca e Deus usa ele para alcançar aquela pessoa que em prantos aceita Jesus e tem a vida transformada. No dia seguinte tem célula. Você acha que ele não vai? Vai. Sabe por quê? Porque fazer algo que tem valor te aproxima cada vez mais de permanecer fazendo isso. Por quê? Porque isso te dá significado. Muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que viajar, do que comer, do que vestir. Você for usado para impactar uma vida, para impactar uma geração. E vai saber quantas outras gerações não serão impactadas por aquilo que você fez. Irmãos, eu sei que é muito emocionante ver lá o filme A Lista de Schindler. É muito emocionante você ver o recurso que ele gastou para alcançar pessoas, para salvá-las do nazismo. Mas você já parou para pensar na dimensão disso em termos de gerações? Ele salvou 1.100 pessoas que se casaram, que tiveram filhos, que tiveram netos. Quantas e quantas famílias não passaram a existir por conta daquilo que ele fez? Agora eu quero te falar, querido, o que é melhor? Você só salvar uma pessoa da morte para ela continuar vivendo? Ou você tirar uma pessoa do inferno para ela ter acesso à vida eterna? E você pode hoje gastar os seus dias para fazer algo que tem um propósito eterno. Amém, irmãos? Então tudo que o Senhor faz, já vou encerrar, me dá mais 2 minutinhos. Tudo que o Senhor faz é com propósito. Sempre que o Senhor lhe pede algo, não é porque Ele precisa daquilo que Ele está te pedindo, mas é porque Ele quer te colocar numa posição para te abençoar. Amém. Imagina se Pedro recusa Jesus usar o barco dele. Se Pedro chega e fala, não Jesus, ó, tem outro ali, usa outro. Ou se não, pelo amor de Deus, pesquei a noite toda, eu estou cansado agora, você quer reunir agora? É igual eu, vou ter reunião de discipulado agora, uma hora dessa. Aí os irmãos vão falar, 1h10? Tu vai reunir? Pois é. E aí dos que não for, né? Então Pedro podia falar, 1h10, quer me usar? Não, usa outro que chegou agora. Então uma oportunidade de ser usado por Deus nada mais é do que uma chance da graça se apresentar para você e você desfrutar dela. Irmãos, quantas vezes você não vai nas coisas amarrado, empurrando, arrastando a perna, estou cansado, não queria ir na cela hoje. Você vai assim, parece que é uma múmia andando, né? Morrendo, a volta dos mortos-vivos, você andando na rua. Aí você chega lá, o fogo desce, presença, Deus te usa para falar algo da vida de alguém. De repente você leva um visitante que você nem estava acreditando que ele ia, você fez um convite. De repente a pessoa, e aí, onde que é? Estou meio perdido. Aí você diz, nem eu ia, agora eu vou ter que ir. Aí você chega lá e conta com a pessoa na porta, ainda mente, não, eu estava te procurando aqui. A pessoa, não, estou te esperando, porque a gente se encontrou. É nada, você nem ia, você só foi porque ele aceitou o convite. Mas você chega lá e vê ele se derramando diante de Deus, tendo a vida transformada. Irmão, estou te chamando para reinar em vida, nesse nível de reino. Não mais de preocupar com herança, que é muito bom, você tem acesso a ela. Não mais apenas de prosperar, porque isso é uma grande bênção, você vai prosperar. Não mais de desfrutar da cura que a cruz nos garante e que hoje você tem acesso. Não mais para ter os seus sonhos restaurados e viver dias felizes, mas para ser usado por Deus para levar outras pessoas a desfrutarem de tudo isso também. E eu quero finalizar falando uma última coisa aqui para os irmãos, que essa eu risquei desse jeito aqui na minha anotação. Foi de qualquer jeito não, foi assim. Não posso deixar de falar isso daqui. Romanos 2,4 diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Pedro não teve primeiro que se arrepender para depois fazer uma pesca miraculosa. Foi o contrário, primeiro ele provou a bênção da pesca, e isso produziu uma mudança de vida. No Velho Testamento, debaixo da lei, nós primeiro a gente tem que mudar, para depois a gente provar da bênção. Mas nos dias do Novo Testamento, nós primeiro provamos do amor e da sua bênção, e isso produz em nós a mudança. Hoje, querido, você está sendo apresentado com uma face que talvez você não queria olhar nessa face de Deus. Na de que Ele não apenas quer te abençoar, na que Ele não apenas te ama, na que Ele não apenas já conquistou tudo na cruz, mas é que Ele também atribuiu muito valor a você. E para você, para Ele,
você tem muita utilidade. E Ele quer te usar para coisas gigantescas, poderosas, que vai trazer para você um significado de vida maravilhoso. Irmãos, quão poderoso é você chegar em casa com a sensação de dever cumprido. Ah, meu dia hoje foi uma bênção, meu Deus, quantas pessoas que não puderam ser alimentadas através de mim, da vida de Deus que flui. Isso é o que dá um verdadeiro senso de dever cumprido. Não é você chegar no horário do trabalho, sair no horário e cumprir com tabela e fazer o que você aprendeu a fazer. Eu estou te chamando para um outro tipo de vida, um tipo de vida onde você não vive apenas da herança, mas você também desenvolve as funções que o reino te garante. E as funções hoje é você entender a utilidade que você tem nas mãos de Deus e fazer tudo o que Ele gostaria de ver você fazendo, não esquecendo de que Ele só vai usar o seu barco como um pretexto para te abençoar depois. Amém. Às vezes você olha e você acha que é trabalho. Então pastor, no final dessa pregação toda, o que ele quer é que eu me aliste para o exército, para assumir uma função e sair para trabalhar mais do que eu já tenho feito na obra. Não é isso, querido. O que você tem que entender é que Deus está doido para que você dê ocasião para Ele te abençoar ainda mais, para Ele te usar ainda mais e para que você tenha história para contar daquilo que aconteceu entre você e Ele. É uma grande bênção você ter testemunhos que você ouve e fica sabendo, mas mais poderoso é você ter os seus testemunhos com Deus. Eu estou te chamando nesses dias para que você escreva uma história poderosíssima. O Senhor está te convidando, está te escancarando a porta e está te falando, não preocupa, a pesca miraculosa vai vir, a provisão vai vir, a saúde vai vir, a alegria vai vir, você vai viajar o mundo, você vai conhecer, você vai comer, você vai vestir, tudo isso já é seu. Se não quiser fazer nada, não tem problema, eu te amo tanto que eu vou te dar tudo do mesmo jeito. Mas eu gostaria muito de estar lá fazendo com você do meu lado, desfrutando da minha presença. Porque você não tem que olhar para a atividade, você tem que olhar para o relacionamento. A grande questão é, você está aqui, a bênção está aqui, você está desfrutando dela, mas o Senhor Jesus está passando, Ele foi para lá. O que você vai continuar fazendo aqui? Vai junto, vai atrás dele, porque se aqui está sendo abençoado, onde Ele está, você não só vai desfrutar da bênção, como você vai desfrutar de algo poderosíssimo, da presença. Gasta tempo, investe tempo, nós estamos jejuando, invista tempo buscando presença, invista tempo cultivando relacionamento, não apenas corte comida do seu cardápio, não apenas elimine atividades da sua rotina, não apenas gaste mais tempo com atividades da igreja, pura e simplesmente como vir assistir um curso, mas invista tempo para ampliar o relacionamento, a intimidade, porque quanto mais íntimo você for, mais você gosta de ficar perto. E quanto mais perto você ficar, mais usado você vai ser. E quanto mais usado você for, mais treinado você estará sendo para reinar com Ele naquele dia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, eu creio nisso, meu irmão. Sabe o que você tem que compreender? Por que eu estou tão motivado de pregar essa palavra? Que pode ser que naturalmente você olhe e você fala, não, mas essa nem é uma palavra tão inspirativa assim, porque a gente gosta de ouvir que nós vamos prosperar, a gente gosta de ouvir que Deus vai dar tudo para quem não merece nada, mas agora está mandando a gente trabalhar, ter utilidade, fazer as coisas. Mas presta atenção, porque você lembra do que eu te falei a respeito da diferença da mentalidade de quem está no deserto, de quem só come o maná que cai do céu hoje, de quem tem a provisão só por dia, da diferença da mentalidade de quem vai para Canaã e agora ele tem a provisão não só para ele, mas para todo mundo que está perto, e ele pode entesourar os filhos. A presença foi para lá, mas lá traz uma outra mentalidade, uma mentalidade de governo. O mover de Deus para nós hoje, meu irmão, olha aqui porque que eu estou te falando. O mover de Deus para a igreja dele hoje é nos treinar para governar. Amém. Não apenas para você ter compreensão da graça, do favor, porque isso tudo você já está tendo. Você está participando de cursos a respeito da graça. Eu creio que você não vai perder nenhum dia. Você vai querer cada vez mais compreender esse assunto, porque isso é poder de Deus para nós hoje. Mas o que você tem que entender é que Deus não quer só te abençoar, mas Ele quer te treinar para que você reine com Cristo, para que você leve outras pessoas para reinar com Cristo, para que você tire pessoas da condição de morte, de angústia, de tristeza, de depressão e apresente a vida, o favor, a graça para ela. Porque mais poderoso do que desfrutar da graça é transbordar da graça. E quando você transborda da graça, essa graça é super abundante na sua vida, ela vai alcançar quem está perto de você também. Você vai declarar agora um marco sendo estabelecido na sua vida. E a partir
partir de hoje, assim como aconteceu com Pedro, o final dessa história, dessa ilustração, desse exemplo de Pedro, é que a partir do momento que ele viu a bênção vindo antes do arrependimento, que ele viu Deus atribuindo valor a ele, antes dele mesmo achar que ele tinha algum valor, a Bíblia diz foi que daí, imediatamente, ele largou as redes e seguiu Jesus. Eu quero declarar que assim também será na sua vida agora, hoje, nesse dia. O marco está sendo estabelecido antes e depois, que você compreendeu que servir a Deus, ter utilidade nas mãos dele, nada mais é do que oportunidade para desfrutar da graça, mas para ser treinado para reinar com Cristo, amém? Ora por isso agora, aproveita esse dia de hoje, para estabelecer um marco na sua vida. Oh, chequetereba, labassou, eu controlo você. Oh, chequetereba, labassou, chequetereba, labassou, eu controlo você. Oh, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que testifica, é o Senhor que gera vida, é o Senhor que comprova, é o Senhor que incendeia, é o Senhor que alarga, é o Senhor que funciona, é o Senhor que leva. Então agora traz vida, faz esse divisor de águas, estabelece esse marco, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Oh, eu declaro que prioridades estão sendo mudadas, oh, eu declaro que os olhos estão sendo transformados para olhar como o Senhor olha, para entender o valor que tem aos olhos do Senhor e não dele. Oh, não são as nossas atitudes, é os olhos do Senhor sobre nós, e o valor que o Senhor dá em nós, que determina tudo que iremos desfrutar. Oh, Pai, eu acredito que hoje o marco foi estabelecido. Mais importante do que coisas, do que dinheiro, do coração respondido, do que sonhos restaurados, é o significado, é o valor que o Senhor atribui a nós, e é essa graça superabundante. Oh, chequetereba, labassou, cotolou, chequetereba, labassou. Oh, lequetereba, labassou, lequetereba, labassou, cotolou, chequetereba, labassou. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, eu quero te falar algo da parte do Senhor hoje. Você entendeu aos olhos de Deus o valor que você tem. Você não vai gastar um único dia desvalorizando na bolsa celestial, mas pelo contrário, a cada dia você vai permitir Deus atribuir ainda mais valor a você. Você será essa pedra ornamentada que no final de tudo vai se transformar numa grande coroa cheia de pedras preciosas, com muita recompensa para receber do Senhor naquele dia, para entrar no gozo do reino, para as bodas do Cordeiro, desfrutar governando, não apenas descansando. Existe desfrute no governo. Muitos acham que o desfrute e a paz está no descanso de ficar sem fazer nada. Mas eu te falo, o descanso está em você fazer tudo ao lado do Senhor. Deus está te chamando para fazer tudo ao lado dele. Esse é o verdadeiro descanso que está disponível para nós hoje. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas para o Senhor.